Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Quero mandar um forte abraço para a irmã Lúcia Nascimento, da minha ala. Ela é casada com o irmão Enésio, é um casal muito fofo. Ela chegou ontem em mim, no domingo, e falou assim: Nossa, de tanto que você fala no apóstolo Paulo, eu tenho vontade de conhecê-lo, né? Uma das maneiras de nós conhecermos é por meio das Escrituras. E eu tenho certeza, foi disso que ela estava falando, de tanto que a gente está conhecendo o apóstolo Paulo, a pessoa maravilhosa que ele é, que a gente realmente sente essa vontade de conhecer ele, né? Então isso é formidável, né? Uma das maneiras que nós temos de conhecer a Jesus Cristo é lendo as Escrituras, as coisas que ele fez, mas principalmente servindo a ele, né? Pois como conhece um homem o seu Senhor a quem não serviu? Então a melhor maneira de conhecer a Jesus Cristo é servindo a ele, né? Então gratidão, irmã Lúcia, por ter compartilhado comigo, né, esse sentimento seu de conhecer Paulo. E aqui, em 2 Coríntios, que nós vamos começar hoje aqui, né, a designação dessa semana é Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 7. Vou tentar fazer um capítulo por dia aqui para nós abrangermos todo o tema, tá bom? E aqui em 2 Coríntios, né, nós vamos ver qual comprometido, né, o apóstolo Paulo era com o Senhor. E a gente vai amar mais ainda ele e vamos sentir mais vontade ainda de conhecê-lo, tá bom? Então vamos lá. Aqui em 1 Coríntios é bom pegar um contexto, né, de algumas coisas aqui. Então, porque aqui o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, né, que a gente vai compartilhar agora, ele faz uma defesa sobre ele mesmo, porque ele havia sido caluniado por algumas pessoas lá em Coríntios, tá bom? Bom, a primeira carta que o apóstolo Paulo mandou, né, relembrando uma das frases, fica lá em 1 Coríntios capítulo 4, 21, que diz assim: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor em espírito e em mansidão? Né? Ao perguntar para eles, como é que vocês querem que eu vou até com vocês? Com repreensão ou com amor? Né? Algumas pessoas, na verdade, na primeira carta que nós estudamos, né, a gente viu que o apóstolo Paulo tinha sérias coisas falando ali contra o povo de Corinto, que eles eram desunidos, né, que eles tinham partido entre eles, né, a uns é de Paulo, outros de Apolo e assim por diante. Então tinha muitos problemas ali que ele estava falando, inclusive sobre a ceia do Senhor, a confusão que eles faziam, né? Então ele falou muitas coisas, e algumas pessoas tomaram essas coisas como crítica, né? Embora tudo que o apóstolo Paulo tenha falado tenha sido verdade, algumas pessoas se chatearam por Paulo ter falado isso. E tem uma dessas pessoas que começou a fazer campanha, né, contra Paulo, né, de uma maneira bem ferrenha mesmo, né? Mas muitos, né, mesmo tendo sido repreendido por Paulo, tomou o partido de Paulo e aí brigou com essa pessoa de tal maneira que queriam expulsar ele, e aí o apóstolo Paulo está escrevendo, não é bem por aí, né? O que motivou essa pessoa, né, a reclamar mais ainda, porque o apóstolo Paulo, nessa epístola aqui, né, a gente vê que ele se comprometeu a ir aos Coríntios, né, mas ele ainda não tinha ido. E aí então ele falou, ele fala uma coisa e não cumpre, né? Começaram a pôr em dúvida, né, a credibilidade do apóstolo Paulo, e ele vai explicar isso aqui, né? Só falando aqui rapidamente, quando essa pessoa disse, né, que as outras pessoas tomaram as dores do apóstolo Paulo e quis expulsar essas pessoas. O apóstolo Paulo, só vou tocar um pouquinho no capítulo 2, aqui, ó, versículo 5 e depois versículo 7. Ele diz assim, ó: Porque se alguém me contristou, ou seja, falou mal de mim, não me contristou a mim, senão em parte, para não vos sobrecarregar a vós todos. Ele falou, olha, se a pessoa falou mal de mim, tudo bem, né? Vocês não precisam ficar contra a pessoa, né? Qual o conselho que o apóstolo Paulo dá? Para eles perdoar essa pessoa, tá bom? Aqui no versículo 7, né, do capítulo 2, ele diz assim, ó: De maneira que antes, pelo contrário, deveis perdoar-lhes e consolá-lo para que o tal não seja de modo algum devorado por demasia tristeza. Ele fala, ao invés de chatear o irmão para que ele fique triste e saia da igreja, perdoa ele, consola ele. De que maneira, né? Ele tinha falado mal do apóstolo Paulo, seria, isso acontece, né? A gente teve uma visão, né? Ele falou que ia vir mesmo, não veio, né? Mas agora ele explicou por que ele não veio, né? Deixa isso para lá. Consolar o irmão, né? Não
Fala, tá vendo o que você fez? Você falou, você fica falando as coisas assim, sabe? Então o apóstolo Paulo pede perdão, né? Isso mostra o caráter, né, desse apóstolo. Então voltando aqui para o capítulo 1 do 2 Coríntios, né? Vamos aqui para pegar dentro desse contexto histórico, essa carta, né, que o apóstolo Paulo faz. Ele começa a carta se apresentando, né, como nas outras cartas, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e assim vai continuando aqui. A gente vai dar continuidade aqui a partir do versículo 3, tá bom? Porque ele vai falando algumas coisas diferentes aqui, ó. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de toda a consolação, né? Então ele traz aqui os títulos, né, de Deus, né, a divindade, né, questão de misericórdia e consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem de alguma tribulação, e consolação com que mesmo nós, consolados por Deus. E fala que assim como nós somos consolados por Deus, nós devemos consolar as outras pessoas, né? E que Deus, ele nos consola, nos ajuda, para que nós também possamos ajudar as outras pessoas. E eu sinto isso uma verdade na minha vida. À medida que eu me dedico ao serviço ao Senhor, eu sei que Deus está cuidando da minha família. Eu nem estou falando do trabalho na internet aqui não, né? Eu estou falando aqui como presidente do coro de elders ou qualquer outro chamado que eu tive na igreja. Eu sempre senti isso. Quando eu despendi o meu tempo para entrevistar uma pessoa, para cuidar de alguém, eu tinha certeza que Deus estava cuidando da minha família, que estava tudo bem com a minha família. E às vezes eu sentia até mesmo livramento que Deus dava na minha família para que eu tivesse com a mente boa para cuidar de outras pessoas. Então realmente, quando nós nos empenhamos a cuidar dos filhos de Deus, né, nossos irmãos, Deus, ele se empenha também em cuidar da nossa família, tá bom? Então eu gostei dessa parte aqui que o apóstolo Paulo fala. Versículo 5 ele diz assim: porque com as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também as nossas consolações é abundante por Cristo. Então, assim como quais são as aflições que Cristo são abundantes por nós? O tanto de sofrimento que Jesus Cristo passou por nós. Humilhação, escarraram no rosto dele, cuspiram, bateram, a dor, né, na cruz, no jardim do jardim. Então todas essas aflições Jesus Cristo passou por nós. Então nós não podemos consolar as outras pessoas? Sim, devemos, né? Então é esse sentido aqui, versículo 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. E se fomos consolados, é para a nossa consolação e salvação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então ele fala que nós suportamos as aflições que padecemos, porque tudo tem um propósito, né? Como ele colocou no começo do versículo aqui, né? Se nós somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação. E se nós somos consolados, também é para a nossa salvação. Versículo 7. E nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participante das aflições, assim o sereis também da consolação, né? Nós não devemos imaginar que nós não vamos passar por nenhum tipo de aflição nessa terra. O próprio Cristo, que foi justo em todas as coisas, padeceu mais do que qualquer pessoa, né? Incalculável. Então nós não podemos imaginar também que nós estamos protegidos de todas as coisas. Mas cada coisa ruim que acontece também tem um propósito por trás disso, tá bom? Mas o importante é o que ele falou aqui, né? Da salvação, né? O final. Versículo 8. Porque não quereis, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida estimamos em grande dúvida. Eles estavam em dúvida se iam morrer ou não, de tanto perigo que eles passaram na Ásia compartilhando o evangelho, né? Aqui é uma experiência pessoal que o apóstolo Paulo está compartilhando. De modo que já nós mesmos não tínhamos sentença de morte, para que não nos confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscitou os mortos,
o qual nos livrou de tão grande morte, e livra ainda, no qual esperamos que ainda também nos livrará. Então ele fala que a confiança dele estava em Deus, né? Não neles mesmos. Eles sabiam que era pela misericórdia de Deus que eles haviam escapado várias e várias vezes da morte, né? E Deus, ele é poderoso, inclusive, para levantar alguém da morte, que inclusive Jesus Cristo, ele estava ressurreto, né? Então, mas Paulo também, em uma certa ocasião, ele foi apredejado e ele foi levantado, né? Ele se levantou e foi embora. Para mim ali, realmente ele estava morto, ele foi tido como morto ali, e ele se levantou e foi embora. Então a vida dele era constante perigo, né? Então ele está compartilhando essas experiências aqui. Versículo 11. Ajuda-nos também vós com oração por nós, para que, pelo benefício que por muitas pessoas nos foi concedido, por muitos também sejam dado graças ao nosso respeito. Aqui é interessante, né, que o apóstolo Paulo, ele faz um pedido aos coríntios, né, por meio dessa carta. Ele falou: orem por nós, né? Orem por nós, não somente por nós, mas pelos aqueles que nos dão graça, aqueles que estão nos abençoando. É você orar para o seu filho para ser abençoado, mas também pedir que Deus abençoe todos que ele coloca no caminho do seu filho, para abençoar o seu filho e sua filha. Então, é algo que nós sempre devemos fazer. E eu também quero agradecer aqui, que eu sei que muita gente ora por mim, pela minha família, para que esse trabalho continue de pregar o evangelho, né? Então, gratidão a todos vocês, tá bom? Eu me sinto blindado, né? Por conta disso, eu me sinto blindado, eu e minha família, por conta das muitas orações, né? Eu tenho certeza que o presidente Nelson se sente blindado também, ó. Foi dia 9/9, né? Ele completou aí 99 anos, né? Nossa, com a saúde assim, e para essa idade maravilhosa. Então, os apóstolos, eles recebem muitas orações, né? Nós devemos orar pelo nosso bispo, presidente de destaque e assim por diante. E eu agradeço aqui as orações de vocês por mim e pela minha família, tá bom? Versículo 12. Porque a vossa glória é esta, o testemunho da vossa consciência. Aqui o apóstolo Paulo, né, ele tinha sido acusado, né, de falar que iria lá e não foi, né? Ele vai explicar por que ele não foi, mas primeiro ele está fazendo a defesa dele, dizendo que a consciência dele dá testemunho para ele que ele está tranquilo. Ele não foi porque ele não quis, né? Ele vai compartilhar aqui. O primeiro passo aqui é que ele está dizendo que a consciência dele está tranquilo, tá bom? De simplicidade e sinceridade de Deus. Não com sabedoria carnal. Quando ele fala não com sabedoria carnal, não foi que ele pensou como uma pessoa normal e não quis ir lá entre os coríntios, né? Ele está falando, se não foi carnal, foi espiritual, foi algo que ele sentiu que não era o momento, e ele vai explicar aqui por que ele não foi, né? Mas com a graça de Deus, temos vivido no mundo, especialmente convosco, né? Versículo 13. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, senão do que já sabeis e também conheceis, e espero que também até o fim o conheçais. Ou seja, as intenções de Paulo ao ir em Coríntios, e não deu para ele ir, né? Eles não deveriam ter dúvida do amor que o apóstolo Paulo tinha por eles, né? Não deveriam ter dúvida das intenções do apóstolo Paulo. Versículo 14. Como também já em parte vos reconheceste, que somos a vossa glória, como também vós sereis a vossa glória no dia do Senhor Jesus. Aqui ele fala que a glória deles, a alegria que eles tinham, era o povo de Corinto, né? Por eles terem se convertido, tá caminhando aí no caminho do evangelho, né? E aí ele fala que também a glória, né, deles seria na vinda de Jesus Cristo. Então, veja que não é somente... Paulo não se preocupava somente em ter batizado e abandonado lá, né? Ele sabia que eles precisavam fazer mais convênios, que eles precisam perseverar. Assim também nossa ala, né? Quando a pessoa se batiza, a gente tem que estar acompanhando, ajudando eles a receber o sacerdócio, a ir ao templo, fazer os outros convênios, mas depois ajudar essas pessoas a perseverar até o fim, né? Que é o que o apóstolo Paulo coloca aqui. Versículo 15. Com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesse uma segunda graça. A segunda graça aqui
era o benefício da visita de o apóstolo Paulo, né? Então, Paulo queria abençoá-los, né, com a visita deles, tá bom? É esse o sentido aqui. Versículo 16. Porque vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir até ter convosco, e de ser guiado por vós até a Judéia. Aqui é interessante, né, que o apóstolo Paulo queria abençoar eles, ia até eles para falar algumas palavras ali, mas ele falou, olha, eu ia aí, mas fui para Macedônia. Mas antes eu queria ir aí. Depois eu voltei da Macedônia, eu estava pensando em passar aí, mas não fui. E para a Judéia a mesma coisa. Então, era uma coisa que estava constantemente na cabeça de Paulo, né? De ir até os Coríntios ali, mas ele não foi, conforme ele falou nos versículos anteriores aqui, não por modo carnal, mas espiritual. Ele sentiu que não era o momento de estar ali. Então, esse era o motivo aqui, né? Ele vai falar mais um pouquinho sobre esse motivo aqui, ó. Versículo 17. Assim que deliberando isso, useis porventura leviandade, ou delibero porventura segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Aqui é o seguinte, né? Esse versículo 17 está dizendo assim, ele estava sendo acusado, né, de falar uma coisa e não cumprir. Ele falou que ia e não foi, né? E a gente viu que realmente ele queria ir, mas foi para Macedônia, voltou da Macedônia, foi para a Judéia e não foi até lá os Coríntios, né? Então ele estava sendo acusado de não cumprir a palavra, isso pondo em xeque ali a credibilidade de Paulo, tá bom? E aí então ele responde aqui, antes Deus é fiel, e sabe que a vossa palavra para convosco não foi sim, sim e não, ou seja, não foi em dúvida, ele queria realmente ir. Versículo 19, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que por nós foi anunciado entre vós, a saber por mim, Silvano, Timóteo, e não foi sim e não, mas pelo que houve sim. Aqui ele está falando, olha, o evangelho que eu compartilhei com vocês, eu, o apóstolo Paulo, também foi Silvano que compartilhou, Timóteo. Não é um evangelho de sim ou não, é uma certeza. Ele tinha certeza que ele queria ter ido lá. Ele está colocando o seguinte aqui, né? No versículo próximo aqui explica melhor, o 20, ó. Porque todas as promessas, quantos há de Deus, senão nele sim, e nele amém, para a glória de Deus por nós, né? Então ele está falando, ó, uma pessoa que vive a vida pregando isso, você acha que ele ia desfazer alguma promessa? Ele queria realmente estar lá em Coríntios. O versículo 20 aqui fala que Jesus Cristo, ele é o amém, ele é o sim. Ele é o cumprimento de todas as promessas que foi feita no Velho Testamento. Se cumpre em Jesus Cristo. Ele é o Messias prometido. Então, nele, ele é o amém, né? Conforme dito em Apocalipse, né? Um dos títulos de Jesus Cristo é o amém aqui, o nome dele. Então aqui ele está falando que ele é poderoso para cumprir as promessas aqui. Versículo 21. Mas o que nos confirma conosco é em Cristo. É o que nos ungiu e é Deus. Aqui ele fala, né, que a certeza dessa promessa. Como nós podemos ter a certeza das promessas de salvação, de exaltação? Aí ele cita, né, que mas como confirma conosco em Cristo, é o que nos ungiu. Quando que você é ungido? É uma ordenança no templo, né? Então as ordenanças nos ajudam a ter uma certeza de salvação mediante a Jesus Cristo, né? Ele vai falar mais aqui, ó, versículo 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, selou, né, as promessas, né? No templo a gente faz esse selamento dessas promessas aqui. E aí ele fala aqui, o penhor do Espírito em nosso coração. Dentro do seu coração você vai ter uma certeza da sua salvação. O penhor, né, eu peguei até no grego aqui o sentido da palavra, né? Vou ler aqui para vocês, o penhor, né? Um penhor ou pagamento inicial como garantia de que a soma total será mais tarde, né? Então, o penhor é algo que Deus nos deu, ou seja, essa certeza, né? Essa certeza é até mesmo o Espírito Santo também, né? Nós não temos o Espírito Santo com o batismo, né? O batismo no Espírito Santo, então ele permanece conosco. O Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo está falando aqui, ele é um penhor, ele é uma certeza das promessas que vão se cumprir. Deus, ele é poderoso, ele fez grandes promessas de exaltação, famílias eternas. Então, isso é apenas uma amostra. Sabe esse sentimento gostoso que você tem do Espírito Santo? É apenas uma amostra
do que você vai ter. É um penhor, é um pequeno pedaço, não dá muito para comparar, porque na eternidade é muito mais a intensidade, né? Mas é um pedacinho daquilo que nos promete, né? Então é um penhor. O Espírito Santo é um penhor no nosso coração, né? Essas promessas aqui, vou até ler o versículo 22, ele é incrível, ó. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração, né? A certeza da nossa salvação, né? Você se sente mais seguro por ter ido ao templo e ter feito convênio com o Senhor, né? Você consegue sentir a certeza dessa aproximação sua com o Senhor, né? Essa é a pergunta, eu deixo para vocês responderem aí. Versículo, vamos lá que o tempo voou aqui, ó. Falta mais 2 versículos aqui, ó. Versículo 23. Porém, invoco a Deus por testemunha sobre minha alma, que para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Aqui ele revela o real propósito porque ele não foi até Corinto. Ele falou, foi para poupar vocês que eu não fui até Corinto, né? Por que ele estava poupando eles, né? De que forma o apóstolo Paulo estava poupando? A gente pode ver, ó, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 21, que eu já comecei a aula compartilhando, né? Que o apóstolo Paulo falou, como quereis que eu vou até com vocês, né? Quer que eu vou com vocês, ter com vocês com vara ou com amor e em espírito de mansidão? Naquele momento que ele estava pensando em ir aos Coríntios, ele iria com um momento de repreensão, tá bom? Ou seja, porque eles estavam andando ainda errados no caminho do Senhor. Então, se ele fosse, não seria para dar uma palavra muito boa ali, né? Então, ele esperou um pouco. Não é que ele não queria repreender os irmãos, né? Deus também, não é tudo que a gente está no erro que ele vai nos corrigir de tal maneira que a gente vai ter uma perda ou nos castigar de alguma maneira assim. Deus, ele dá tempo para nos arrependermos. E se nós nos arrependermos, nós não precisamos sofrer as consequências. Então o apóstolo Paulo, na verdade, ele está dando um tempo aqui para que eles pudessem melhorar. Aquela confusão que estava lá de alguém falando contra Paulo, veja que foi resolvida entre eles mesmos, né? Eles mesmos falaram, não, o apóstolo Paulo é uma pessoa sincera, e aí eles até ficaram com raiva daquela pessoa, e o apóstolo Paulo vai falar, não, perdoa, consola ele, não é para vocês fazerem ele ficar triste, né? Perdoa. Ele falou mal de mim, não tem problema, né? Então ele coloca de uma certa maneira, é o capítulo 2, amanhã a gente vai estudar o capítulo 2. Versículo 24 aqui para finalizar, diz assim, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porque pela fé estáis em pé, ou seja, pela fé deles eles se mantinham em pé. E aqui ele fala, né? Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Ele não queria ir até os coríntios com rigor e autoridade para que eles obedecessem. Ele queria que eles obedecessem, aqui ele fala da fé livre, que eles obedecessem de boa vontade, e foi o que estava acontecendo agora, tá bom? Então, isso mostra como o apóstolo Paulo, né, era uma pessoa maravilhosa. Ele não se comprazia em ir lá e dar bronca, né? Corrigir ali. Tem gente que é assim, né? Só quer corrigir. Você faz um monte de coisa certa, ninguém vem ali dar um elogio, né? Mas quando você faz uma coisa errada, a pessoa vem lá e te arrebenta. E até mesmo, às vezes, para te elogiar, ele usa uma frase que é uma crítica, né? Eu acho que eu copiei algumas frases aqui. Deixa eu ler para vocês aqui. Deixa eu ver se eu copiei aqui. Eu coloquei como ideia aqui. Não sei onde eu coloquei. Pô, na aula das 5h20 com certeza eu vou falar, que tem mais tempo, né? Bom, enfim, seria algo como a pessoa fazer um elogio para outra dizendo assim, até que enfim, né, você tomou jeito na sua vida. Não é assim que se faz, você tem que elogiar a pessoa, incentivar, não lembrar ela dos erros do passado, né? Então a gente tem que realmente elogiar. Tem gente que tem dificuldade, né? Quando é para criticar é rápido. Para elogiar, às vezes é difícil. E quando vem elogiar, às vezes elogia já com uma crítica, né? Até que enfim você tomou jeito, né? Até que enfim você se arrependeu e voltou para a igreja. Não é assim que devemos tratar o nosso irmão. E aqui o apóstolo Paulo fala que ele evitou ir a Coríntios, porque não que ele estava com um espírito de repreensão para repreender eles, é que ele deu tempo para que eles pudessem se arrepender, né?
Inclusive, a primeira carta, conforme eu falei, já causou um mal-estar ali em algumas pessoas, né? Dizendo que, como ele pode ter falado isso, né? Dizendo que tudo que ele tinha falado na primeira carta era verdade, né? Então, eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.